Vamos lá, São Paulo 1-0 fora de casa. Raí Monteiro, muito boa noite para você, bem-vindo aqui ao Canelada. Daqui a pouquinho a gente vai falar também do tropeço do Corinthians na Copa Sul-Americana, que o Flávio já está chegando daquele jeito para comentar o tropeço do Corinthians na Copa Sul-Americana. Raí Monteiro, muito boa noite. Deu São Paulo fora de casa, 1-0 contra o Tajeres. Boa noite, Raí. Tudo bem, Pedro? Boa noite. Um abraço para você, para o Flávio, que está ansioso para analisar a derrota do Corinthians contra o Huracan. Também para o Bruno, que já se junta a gente, né? Estava lá na transmissão com o Nilson César, dessa excepcional vitória do São Paulo. Se não do ponto de vista do desempenho, sim do ponto de vista do resultado, né? Por enquanto, o único brasileiro que largou vencendo na Libertadores. Nas duas Copas, o Grêmio também ganhou o seu jogo, mas para o São Paulo, um excepcional triunfo num momento de muita pressão, né? O Zubeldia muito pressionado nessa semana por todo o combo, né? A eliminação no Campeonato Estadual na semifinal contra o Palmeiras, então não chegou até a decisão. E o começo, depois de muito tempo parado, um começo ruim de Brasileirão, 0-0 com o Sport, com uma atuação bastante fraca. Acho que hoje, repito, pelo menos do ponto de vista de resultado, São Paulo deu uma resposta muito positiva. O jogo, a atuação, o desempenho, eu acho que a gente pode discutir, pode debater, pode analisar, tem alguns pontos aí. Ele mudou bastante o time em relação ao que enfrentou o Sport no final de semana, né, no sábado no Morumbi. Foram 5 substituições, trocou zaga, trocou as duas laterais, mexeu no meio-campo, desfez o sistema que tinha usado com 3 volantes, usou só 2, teve a volta do Oscar, Ferreira ganhou a vaga do Luciano. O time não produziu tanto assim do ponto de vista ofensivo, conseguiu um gol com o Alisson, um dos seus melhores jogadores já há algum tempo na reta final, e trará para São Paulo não só 3 pontos fundamentais, muito importantes nessa disputa de Copa Libertadores, como também um pouco ou muito mais tranquilidade para o Zubeldia tentar desenvolver o seu trabalho nessa sequência de muitos jogos. São Paulo já volta a campo no final de semana, na semana que vem tem Libertadores de novo, daqui até o Super Mundial não para, é um jogo atrás do outro. Mas o Zubeldia, com essa vitória, esses 3 pontos em Córdoba, compra minutos de tranquilidade ou dias de tranquilidade para trabalhar no São Paulo. E o Alisson, que lembrou dos tempos dele jogando como atacante de lado de campo, porque ele dá o passe, ele se projeta na frente, o cruzamento é feito pelo Cedric Soares, a zaga do Tajeres afasta mal a bola, o Alisson estava aqui, ó, dentro da área, basicamente, né, um pouquinho né, ali no bico, pelo lado direito do campo de ataque. E da entrada da área ele vai lá e bate muito bem, fazendo o gol da vitória do São Paulo por 1-0 contra o Tajeres fora de casa. Tava ali 2 passos, já estava dentro da área o Alisson. Flávio Prado, muito boa noite, bem-vindo aqui ao Canelada da Jovem Pan. Flávio, em um momento que se questiona bastante o futebol desse São Paulo do Zubeldia, resultado importante fora de casa, na Argentina, pensando no grupo. São Paulo 1, Tajeres 0. Flávio Prado, boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, Raí. Boa noite, amigos. O resultado foi bom. O jogo não, né? O São Paulo não jogou para vencer. Foi um jogo, como gosta de dizer o Mauro Betti, foi um 0-0 com gol. O São Paulo já tinha um gol anulado pelo Caleri, também bem anulado. Mas um pouquinho antes do São Paulo fazer o seu gol, ou mais no começo do segundo tempo, o Tajeres teve 2 chances abertas, né? Aqueles 2 chutes da entrada da área, que a bola passou raspando o gol do Rafael. Teve aquela bola contra, né? Quase São Paulo faz um gol contra, que a bola bateu na trave. Foi Alan Franco, né? Alan Franco. Então... O Arboleda teve uma tentativa de cabeça também muito boa. Não, eu digo o lance contra lá, que o Alan Franco tocou contra a própria. E o lance do Arboleda foi uma bela... Das chances do São Paulo. Mas a verdade é que o jogo não foi um jogo agradável, não foi um grande jogo. Mas o São Paulo ele tem uma pegada em Libertadores realmente que, né, você acaba tendo que respeitar. Foi um resultado fundamental, eu diria que praticamente garante a classificação já na primeira rodada, porque esse era um jogo estratégico, como você lembrou, né, no dia do sorteio a gente falava, o jogo mais difícil é o de Córdoba. E o São Paulo só perdeu um jogo no ano passado, que foi exatamente lá, porque é uma equipe boa, bem estruturada. Não vive um bom momento na Argentina, mas é um time bem estruturado. Uma vitória importantíssima. Não foi um futebol de sonhos, brilhante, longe disso, mas o resultado foi ótimo. Um resultado que eu diria o mais improvável do São Paulo conseguir foi o que ele conseguiu nesta noite lá em Córdoba. Bruno Prado, muito boa noite. Você que comentou essa partida ao lado do Nilson César aqui pela Jovem Pan. Bruno, dá para dizer que o São Paulo passou pela primeira prova de fogo na Libertadores, um duelo na Argentina contra o Tajeres, adversário até que pelo histórico. Chegou já a tirar o São Paulo de uma pré-Libertadores. Primeira vez que o São Paulo ganha em Córdoba.
Outro dado interessante. São 4 jogos, 3 derrotas e um empate. Perdeu, inclusive, a Sul-Americana lá pro Del Valle. E 2 vezes para o Tajeres. Isso. Então, um dado interessante aqui trazido pelo Flávio Prado. São Paulo foi lá, venceu o gol do Alisson na segunda etapa. Bruno Prado, muito boa noite, bem-vindo aqui ao Canelada da Jovem Pan. 1-0 para o tricolor paulista, Bruno. Boa noite, Pedro, boa noite a todos. É uma ótima vitória, né? Uma vitória importante que deixa o São Paulo numa situação, na teoria, confortável no grupo, né? Que tem mais 5 rodadas ainda, mas é um resultado que o São Paulo, fazendo a sua parte dentro de casa, ele vai avançar num grupo que poderia ter alguma complicação. O Libertad ontem ganhou fora de casa, lá em Lima, o Aliança, ganhar do Aliança em Lima é uma certeza que você vai lá e vai ganhar? Ano passado, por exemplo, o Fluminense, na sua estreia, era o então campeão da Libertadores, empatou lá, não ganhou. O Libertad ganhou, então ficava aquela coisa, o Libertad vai obrigar o São Paulo e o Tajeres a vencerem lá, imaginando que cada um faça a sua parte dentro de casa nos confrontos diretos. Mas hoje o São Paulo foi lá em Córdoba e ganhou. Então o São Paulo dá um passo importante para conseguir a sua classificação nesse grupo. O São Paulo não sofreu em nenhum momento, no final, uma pressão ali já do Tajeres tentando jogar a bola na área de alguma maneira. Então no final teve uma pressão, mas durante quase todo o jogo o São Paulo se defendeu até com tranquilidade. O Ferrarese de lateral direito, o Cédric à frente dele, né? Não foi um esquema com 3 zagueiros, assim, na prática, apesar de ter 3 zagueiros em campo, sim, né? O Ferrarese faz a lateral direita com facilidade, e o São Paulo conseguiu se defender bem. Rafael foi pouco exigido, e com a bola no pé o São Paulo tinha dificuldade para criar, mas os espaços estavam aparecendo. O Tajeres também é um time que, quando perde a bola, não recompõe, pelo menos no jogo de hoje, não conseguiu recompor com rapidez. O São Paulo tinha alguns contra-ataques que ele poderia aproveitar numericamente, né? O Tajeres com poucos jogadores na sua defesa, fez um gol que foi anulado, bem anulado, né? Num passe do Oscar para o Caleri, mas o Oscar estava impedido quando recebeu do Ferreirinha, e no segundo tempo o Tajeres sai mais para o ataque, vai dando mais espaços e estava ali na cara. Se o São Paulo conseguir acertar uma jogada, melhorar um pouquinho com a bola no pé, ele pode conseguir fazer o gol, e fez o gol num rebote, né? No cruzamento do Cédric, a defesa rebateu e o Alisson fez o gol da entrada da área. Então uma vitória importante, né? O São Paulo defendeu bem, não criou tanto, mas mesmo se fosse um empate lá seria um bom resultado, né? Uma vitória excelente. Isso também é bom para tranquilizar um pouco, deixar o treinador trabalhar em paz, os jogadores com menos pressão, já que na Libertadores essa vitória pode sim encaminhar uma classificação. Claro, tem que fazer sua parte em casa, mas é uma vitória que, dentro do normal, deixa o São Paulo numa excelente situação para avançar na Libertadores, talvez até com mais tranquilidade do que o esperado. As melhores oportunidades foram do São Paulo. Fora o gol do Alisson, teve uma tentativa de cabeça do Arboleda, o gol anulado na primeira etapa do Caleri, e o Oscar, que encontra ali um passe, né? Ele consegue enfiar aquela bola para o Caleri bem posicionado, e seria, acho que até uma resposta do Caleri em meio a esse momento ruim, essa fase ruim. Caleri desperdiça pênalti agora contra o Sport, hoje jogo de Libertadores, seria até um gol simbólico para ele. Ultrapassaria Rogério Ceni e Luiz Fabiano na história da Libertadores da América com a camisa do São Paulo, mas o Oscar... Eu falei aqui do passe que o Oscar conseguiu para o Caleri. O Oscar ali na origem da jogada, quando ele recebe a bola, estava com uma perna ali na frente, e o gol acabou sendo checado pelo VAR e acabou sendo anulado pelo assistente de vídeo. Raí Monteiro, como o Bruno disse, ficou essa impressão durante o jogo de que se o São Paulo apertasse um pouquinho, conseguiria fazer o gol. Sim. Até contra um Tajeres treinado pelo Cacique Medina, mas que... se surpreendeu alguém, surpreendeu pelo fato negativo, né? Sim. Por ser um time não tão qualificado tecnicamente falando. E o São Paulo foi lá e conseguiu esse gol com o Alisson no segundo tempo. Queria que você falasse do Caleri, essa fase dele. O Zubeldia também passando por um momento de cobrança, né, em cima do trabalho. Só que hoje, partida fora de casa, na Libertadores, Tajeres, eu até entendo o São Paulo ter um pouco mais de dificuldade jogando na Argentina. Eu acho que dá pra gente dividir, Pedro, esses tópicos aí para analisar o que foi o São Paulo no jogo de hoje, né? Primeiro, sobre o adversário em si, o Tajeres vem de uma temporada muito ruim, ganhou lá uma Supercopa contra o River nos pênaltis, é verdade,
mas no cômputo geral da temporada é um time muito distante daquele que tem sido protagonista na Argentina, 2 vezes vice-campeão argentino recentemente, um habitué de Libertadores, está sempre jogando essa competição, inclusive estava no grupo do São Paulo na temporada passada e exigiu do São Paulo uma disputa ali pela primeira colocação até a última rodada, né? O Tadieres ganha do São Paulo na estreia, ainda era o Carpini o técnico do São Paulo, os dois fazem ali o caminho deles na fase de grupos e na última rodada eles se reencontram, a vitória do São Paulo no Morumbi naquela ocasião por 2-0, no saldo de gols dá ao São Paulo a primeira colocação da chave, né? Então, é um time que tem feito disputas de Libertadores bem competitivas nos últimos anos, né? Fez mata-mata com o River também, bem competitivo recentemente. Então, quando sai o grupo, né? Quando o grupo é sorteado, a perspectiva é o São Paulo vai brigar com o Tadieres ali pela primeira posição, como foi no ano passado. Eu vi um pedaço ontem de Alianza Lima e Libertad, são 2 times bastante fracos. Acho que nem o São Paulo, achava que nem São Paulo nem Tadieres deveriam ter alguma dificuldade com eles, muda um pouco minha visão em relação ao Tadieres. Para mim, os 3 vão brigar ali pela segunda colocação e o São Paulo, como já bem pontuado, com esses 3 pontos, ele larga com uma vantagem importante, né, para conseguir a liderança do grupo e uma campanha talvez melhor do que muita gente projetava, né? Quando se olhava para o São Paulo antes, no momento do sorteio, se imaginava ali, um time que vai ter algumas dificuldades fora de casa, tudo mais, vai fazer os pontos no Morumbi onde ele é muito forte, mas a gente vai ter que ver esse desempenho como visitante para entender se o São Paulo vai avançar em primeiro, em segundo, enfim, como vai ser essa briga. Essa vitória fora de casa já encaminha um pouco essa situação, claro que é muito começo ainda da competição, mas pensando nos jogos em casa, onde o São Paulo deve ter um bom aproveitamento, mais essa vitória fora, a gente já está falando ali de 10, 12 pontos nessa primeira fase, além dos outros 2 jogos, né? Então, um time que, com esses 3 pontos, tem tudo para fazer uma campanha muito boa nessa primeira fase. Agora, o outro ponto em relação ao trabalho, mais especificamente do Zubeldia, eu continuo achando um trabalho bastante aquém, bastante abaixo daquilo que este elenco sugere e pode entregar. O São Paulo hoje não fez uma grande partida, uma partida excepcional, ganhou o jogo que, repito, é muito importante dentro do cenário, da pressão, de tudo que é vivido. Não estou dizendo aqui que o São Paulo tem time para ganhar Libertadores, para ganhar a Copa do Brasil, para ganhar o Brasileiro, para brigar por todas essas frentes, não. Mas acho que em vários aspectos é um time subaproveitado. Hoje, por exemplo, a gente viu o São Paulo terminar o primeiro tempo sem criar nenhuma possibilidade perigosa contra um time muito fraco, que é o do Tadieres. No segundo tempo melhorou um pouco, mas essa ainda, ofensivamente ainda acho que é um time que precisa trabalhar melhor. O Zubeldia precisa melhorar algumas questões. Hoje, por exemplo, ele escala o Ferreirinha. Achei ele pouco utilizado no primeiro tempo. O jogo passou pouco por ele. Um jogador mais agressivo, né, dos homens da frente. Tinha o Oscar voltando de lesão e em poucos toques ele mostrou que pode ser importante, mas um pouquinho abaixo ainda, fruto da questão da lesão. Defensivamente me parece um time seguro e essa foi uma marca na Libertadores do ano passado, então acho que aí vale um elogio sim ao trabalho do Zubeldia nesse sentido, né? São Paulo teve no último ano a melhor defesa da Copa Libertadores, nesse ano também largou bem, sem sofrer tanto, ali no final tem uma pressão, é natural o time da casa tentar criar alguma coisa, mas é o São Paulo que ainda tem bastante coisa para ser corrigida, né? Pensando nesse trabalho do Zubeldia. O arranque é espetacular pela vitória, pelos 3 pontos fora de casa, no momento que o São Paulo vive. A atuação tem ressalvas, tem pontos aí que o time precisa, sem dúvida, evoluir, Pedro. Eu falei do passe do Oscar, aquele lance, né, do gol anulado do São Paulo. O Oscar que fez falta no jogo da estreia do Campeonato Brasileiro, no estádio do Morumbi contra o Sport. E a gente sabe, Copa Libertadores, jogo fora de casa é sempre mais difícil. É difícil se impor na casa do Tadieres, por exemplo. Quando a gente teve a definição dos grupos, já se sabia que o São Paulo teria um adversário complicado aí pela frente, mas eu esperava até mais tecnicamente falando, desse Tadieres que provou durante a partida que se o São Paulo apertasse um pouquinho, conseguiria fazer o gol da vitória, conseguiria sair de lá com os 3 pontos. E falando do trabalho do Zubeldia, Flávio, o Alisson fez o gol na comemoração, ele cruza o campo, aponta para o Zubeldia, dá um abraço no Zubeldia, é um sinal de que os jogadores do São Paulo, apesar desse momento de cobrança e de reflexão sobre o trabalho do argentino, os jogadores do São Paulo estão fechados ali com o técnico Luiz Zubeldia. Pelo menos o Alisson, né? O jogador, ele vai muito nesse embalo, né? Mas depois ele esquece rápido. O futebol, ele não permite muito você ter grupos fechados, porque eles trocam muito rapidamente. Eu acho o trabalho do Zubeldia ruim, fraco, mas dentro do que eu imaginava dele. Ele não é um grande treinador, ele é um treinador mais ou menos e faz um trabalho mais ou menos. Hoje foi uma vitória fora da curva, fora do normal. Normal seria, quando muito, um empate, mas ele traz um resultado importante que pode dar um fôlego maior. Mas ainda não saiu da linha da 4ª rodada do Brasileiro, não. Ainda
Ainda mais com o Dorival Júnior solto aí, ainda estamos na rota da 4ª rodada. No final de semana joga com o Atlético de Minas, né? Dentro da normalidade perde, e aí volta toda aquela conversa mole e tal. Enfim, eu acho que, apesar do resultado de hoje, não acredito muito numa sequência longa de trabalho do Zubeldia, não. O São Paulo, que tem o Atlético Mineiro, como destacou o Flávio, já agora no fim de semana. Aí depois o Alianza Lima, do Peru, pela Copa Libertadores, dia 10 de abril. Cruzeiro em casa, Botafogo fora e o Santos em casa. É a tabela do São Paulo, os próximos jogos. Bruno Prado, passei aqui a tabela do São Paulo. Hoje conquista essa vitória importante na Argentina, em Córdoba, contra o Talleres. Tem essa discussão em cima do trabalho do Zubeldia. Queria a sua opinião também. Você acha que colocaram uma expectativa muito alta nesse time do São Paulo e o Zubeldia não está conseguindo, talvez, atingir a expectativa que o torcedor tem em relação a esse elenco? Você concorda com as críticas que são feitas ao trabalho do Zubeldia? Queria te ouvir sobre o trabalho do técnico argentino. É um trabalho que tem, assim, ele é mediano, acho que mais para negativo do que para positivo. Ele tem um lado positivo de um time competitivo, um time que em vários momentos ele consegue se defender, ele consegue ser um time que compete, que cria dificuldades, mas também já teve momentos de vulnerabilidade na defesa no Campeonato Paulista. Com 3 zagueiros fica um pouco melhor nesse sentido, mas nesse momento sofre muito para criar. É um time que hoje até foi um outro cenário, um jogo fora de casa. No sábado foi um jogo em casa contra o Sport, um jogo que você tem que ter mais a iniciativa. E muitas vezes essa parte de criação fica muito na individualidade dos jogadores. Não tinha nem Oscar nem Lucas no sábado, fizeram muita falta, então não tinham seus principais talentos. O time, quando precisa ter a bola e criar espaços, ele sofre muito. É um time que, em relação a resultados, com o Zubeldia, eu não acho que ele entregou nada muito abaixo. Assim. Uma Copa do Brasil ano passado, o time jogou muito mal contra o Atlético Mineiro no Morumbi, né? Esses são os pontos. Tem alguns jogos que são muito ruins. Não acho um absurdo ter sido eliminado pelo Atlético Mineiro. Uma derrota por 1-0, empate 0-0. Podia ser 1-0 São Paulo e 0-0. Acho que era um confronto equilibrado. 1-0 para qualquer um dos lados e um empate, nada anormal. Acho que era um confronto equilibrado. Contra o Botafogo, o São Paulo leva para os pênaltis, ou seja, fica perto de eliminar o Botafogo, que era um time melhor que o São Paulo. Mas também tem pontos aí, né? O primeiro tempo lá do Rio, o São Paulo deu muita sorte, né, de voltar vivo. Depois até termina 0-0. Mas foi muito ruim. E acho que o primeiro tempo aqui também foi bem ruim. E ainda o São Paulo quase de pênalti termina vencendo o primeiro tempo. Mas o Botafogo foi melhor também no primeiro tempo. Mas na prática ele consegue levar para os pênaltis, que era até, acho que, acima do esperado. E no Brasileiro foi um 6º lugar. Acho que no Brasileiro entregou o que o São Paulo pode entregar. São Paulo fez a melhor campanha no Brasileiro desde 2020. E esse ano no Paulista, ele cai num jogo para o Palmeiras, no campo do Palmeiras, que é normal você cair para o Palmeiras lá, e com um pênalti inexistente. Que é um outro cenário, né, em que o São Paulo não precisava propor o jogo. O São Paulo, um pouco antes daquela semifinal, foi no mesmo estádio e segurou um 0-0. No Brasileiro, segurou o empate até o finalzinho, tomou um gol nos acréscimos. Então esse time, quando pode se defender e jogar no contra-ataque, quando não precisa criar muito, ele consegue incomodar. Mas a parte de criação, ela é muito complicada, ela é muito difícil. Quando tem que propor jogo, é um time que sofre muito. Nesse ponto, o Zubeldia deve bastante, né? O time dele deve bastante quando precisa criar. Então é um time que vai ter essas oscilações. É um time que deve perder pouco em relação ao que o São Paulo pode brigar. Acho que no Campeonato Brasileiro não tem nenhuma chance de lutar por título, 0. Vai brigar por Libertadores e com mais dificuldade, porque o elenco é menor esse ano do que do ano passado, tem menos gente, menos opções, aí tem que torcer para os garotos aparecerem, alguém estourar, porque tem menos opção. Nas Copas ele pode ser chato e competitivo. Acho que é mais ou menos isso, não é um cenário tão diferente do ano passado, só que no Brasileiro eu imagino uma campanha um pouco pior. Eu acho que o São Paulo não vai repetir a campanha do ano passado, não. Eu queria pegar esse ponto, Pedro, que o Bruno falou, que eu acho que é uma coisa interessante da gente olhar para esse São Paulo, né? Que é a competitividade nesses jogos. Eu até estava hoje assistindo vocês mais cedo, né, Bruno? Que você falou que, e eu concordo muito com isso, que esse resgate vem a partir do Rogério, né? No momento em que ele assume o São Paulo, vem esse resgate do São Paulo ser muito competitivo em Copas.
E se a gente for pegar um recorte de lá para cá, né? São Paulo tem um título de Copa do Brasil, uma outra semifinal de Copa do Brasil, uma quartas de final de Libertadores, uma final de Sul-Americana. Então, nas Copas, geralmente, né, um elenco que não tem capacidade que eu digo no sentido não do elenco ser fraco, mas de número de jogadores, de capacidade de rodar um jogador ou outro sem perder tanta qualidade do elenco, né? Melhor palavra do que capacidade. Um elenco que não tem qualidade para brigar por um título de Campeonato Brasileiro, não tem profundidade, né? Você perde ali o Oscar, não tem um outro jogador que vai manter o nível. Você perde um Alisson, não tem um outro jogador que vai manter o nível. Quando você tem um time que não tem essa possibilidade de brigar no campeonato de pontos corridos, né, de regularidade, as Copas naturalmente vão acabar sendo ali uma alternativa, né? E no caso do São Paulo tem sido assim nos últimos anos, tem sido uma aposta dessa gestão do Casares, sempre priorizar Copas, e nas Copas o time tem ido bem. Então acho que esse ponto é um que vale sim ser ressaltado em relação de novo a esse jogo de hoje, né? Se você olha para o jogo do sábado e para o jogo de hoje, você vai encontrar algumas semelhanças. Um time que cria pouco, que tem dificuldade quando tem a bola, que o jogo criativo não é a principal virtude, que falta agressividade em alguns momentos, mas você não vai encontrar um time desarrumado sem bola, um time pouco competitivo, um time desorganizado, disperso. Isso não acontece. Eu acho que esse é um ponto positivo, sim, no São Paulo já de algum tempo, né? Um time que nas Copas tem sido muito forte. E a Copa Libertadores do ano passado acho que mostrou isso mais uma vez. Mesmo sendo um time muito inferior ao Botafogo, São Paulo esteve ali a muito pouco de chegar até a semifinal e poderia ter chegado na final, poderia ter brigado pelo título, né? O São Paulo foi eliminado dos pênaltis pro Botafogo. Se ele tivesse passado, pegaria o Peñarol, provavelmente ia se classificar e teria ali uma final possivelmente com o Atlético Mineiro, né? Na Copa do Brasil, o São Paulo também foi muito mal, como já frisou o Bruno, né? Mas ali também é um outro torneio que poderia ter avançado, ter feito uma semifinal com o Vasco, por exemplo, e ter condições de chegar. Então acho que para esse ano vai valer de novo isso, né? Um olhar para as Copas, não é favorito em nenhuma delas, mas com essa competitividade que o time tem apresentado, podendo brigar, quem sabe, por alguma coisa mais longe dentro desse tipo de torneio. Esse recorte que vocês fizeram é interessante porque eu vejo muitos torcedores do São Paulo colocando essa partida contra o Botafogo, esse duelo pela Libertadores, como régua. O São Paulo quase eliminou o campeão da Libertadores. O São Paulo quase tirou o Botafogo e avançou na Libertadores. O Botafogo que depois foi o campeão. Muitos torcedores colocam essa régua e esperam um futebol à altura do São Paulo. O torcedor está certo nessa cobrança? E outra coisa, o Zubeldia esses dias deu uma entrevista para a ESPN e ele fala, eu tenho um ano aqui, no meu primeiro ano não ganhei títulos, mas meu time foi muito competitivo. Eu entendo o sentimento do torcedor que não quer ser quase campeão. O torcedor do São Paulo quer ser campeão, quer os títulos. O Zubeldia também está certo nesse tipo de avaliação que ele faz, que o trabalho dele só está começando e com o que ele tem já está bom, já está de bom tamanho, ou vocês acham que poderia melhorar? O Zubeldia faz algo dentro do esperado ou é muito ruim o trabalho dele mesmo? Eu acho que poderia ser melhor. Não acho que vai melhorar muito. Eu acho que falta aí um ponto do trabalho dele, falta ali um trabalho melhor na parte de criação e não acho que ele vai conseguir fazer, mas ele pode competir, mesmo assim, né? Se ele seguir aí, se o Zubeldia tocar essas competições, pode conseguir ser competitivo, mas eu não imagino que vai ser um time muito mais criativo, ao mesmo tempo que é um time que pega um Botafogo e dificulta no mata-mata, e aí voltando, né, como o Raí falou aqui, voltando até nos últimos anos, São Paulo é campeão da Copa do Brasil em cima do Flamengo, né? São Paulo elimina o Palmeiras 2 anos seguidos de Copa do Brasil, acaba de fazer uma semifinal com o Palmeiras que foi decidida num pênalti inexistente, poderia ter saído com 0-0 lá e decidir nos pênaltis no estádio do Palmeiras. Ao mesmo tempo, é um time que pode pegar um adversário numa oitava de final de Libertadores que não é tão bom, mas que se feche bem e terminar com 2-0 e decisão nos pênaltis. Então, assim, ao mesmo tempo que ele compete com os mais fortes, ele vai sofrer para criar. O próximo jogo com a Aliança, por exemplo, na teoria o São Paulo é favorito, eu acho que é favorito sim. Mas se a Aliança conseguir se fechar bem no Morumbi, ele pode dificultar para o São Paulo. Ele pode fazer um jogo duro como o Sport fez. O Sport no sábado conseguiu levar um 0-0 para casa. É um time que também, uma coisa que eu falo faz algum tempo, além dessa questão na parte tática, também acho que é um time que ele precisa estar muito mobilizado para competir forte. E nesses jogos de Copas, o time normalmente está muito mobilizado, porque é um time que é capaz de vencer uma final contra o Flamengo, é capaz de levar o Botafogo para os pênaltis, mas que perde os 2 jogos por Cuiabá no Campeonato Brasileiro.
porque normalmente não são jogos que o time está tão mobilizado. São Paulo perdeu os 2 jogos para o Cuiabá no último campeonato. Lá em 2023, ao mesmo tempo que ele vencia a Copa do Brasil, ele perdia para o América Mineiro em Belo Horizonte, que foi rebaixado, e o América com um jogador expulso. Ele perdia para o Goiás em Goiânia, que também foi rebaixado, inclusive com um golaço do Hugo, lateral, que hoje joga no Corinthians. Então é um time que tem isso. Quando ele está mobilizado e um time completo ou quase completo, e principalmente quando ele pode se defender e não precisa propor tanto jogo, ele dificulta para os melhores times. Mas quando não há uma mobilização para o jogo, quando precisa propor contra um time mais fraco, mais fechado, ele sofre muito também. Como é um time que é lutador, ele pode até sofrer e conseguir ali um gol no fim e ganhar, mas ele sofre. Ele tem essa característica, para mim, bem clara. É um time que dificulta para os melhores, mas que para ele criar, quando ele tem que ser o protagonista do jogo, é uma dificuldade, principalmente em jogos em que não há essa mobilização de Morumbi lotado, em Copas, aquele ambiente. Um jogo, sei lá, de 10ª rodada do Brasileiro. Ele pode pegar o Mirassol em casa e se enrolar. Então, acho que o São Paulo é bem isso já há algum tempo.